Eu levei 40 anos para entender algo que estava o tempo todo diante dos meus olhos. Ficar rico é simples. Não fácil. Simples. A diferença entre quem alcança a liberdade financeira e quem vive preso a boletos não está em fórmulas secretas nem em golpes de sorte. Está em hábitos que qualquer pessoa pode praticar, mas que quase ninguém valoriza. O problema é que a simplicidade incomoda, porque ela revela que o fracasso muitas vezes foi escolha. O mundo adora complicar o dinheiro. Fala de ativos sofisticados, de jargões técnicos, de estratégias mirabolantes, mas ignora o básico: gastar menos do que se ganha, investir com disciplina, pensar no longo prazo, recusar a ostentação barata. A maioria não enriquece porque não suporta a ideia de que o que separa ela da riqueza é comportamento, não talento. É decisão, não oportunidade. O mais curioso? Quanto mais você aprende sobre dinheiro, mais óbvio tudo parece. E essa obviedade dói. Porque obriga você a encarar os erros, as desculpas, os ciclos que se repetem há anos. Eu mesmo me vi cercado de conquistas vazias, números altos, mas liberdade nenhuma. Foi só quando aceitei a simplicidade como mestre que parei de correr em círculos. Neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo tudo o que aprendi ao longo de 4 décadas. Coisas que me custaram tempo, dinheiro e orgulho. Mas que hoje, com clareza, eu entendo como as chaves que transformam qualquer pessoa comum em alguém rico de verdade. Se você está cansado de viver preso em dívidas e nunca ter dinheiro suficiente para realmente aproveitar a vida, precisa conhecer o método 136. Com ele, você garante que sempre terá dinheiro para pagar suas contas, investir no seu futuro e ainda viver com mais liberdade. Enquanto a maioria continua presa num ciclo sem fim de boletos e preocupação, quem aplica esse método consegue sair dessa realidade e finalmente ter controle financeiro. O link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Continuando. Prepare-se. Não é confortável, mas é impossível sair igual. Muita gente acredita que enriquecer depende de saber fazer contas complexas, entender gráficos ou prever o mercado. Mas a verdade é bem mais incômoda. Não é sobre matemática, é sobre mentalidade. O problema não está no Excel, está no espelho. Gasta mais quem tenta compensar vazios emocionais com parcelinhas. E adivinha? Isso não tem nada a ver com falta de educação financeira. Tem a ver com impulso, com ego e com o medo de parecer menos. A pessoa que ganha R$2.000 e guarda R$200 está mais próxima da riqueza do que quem ganha R$20.000 e gasta R$21.000. Isso quebra o mito de que só enriquece quem ganha muito. O que importa mesmo é a disciplina, o controle e a capacidade de adiar prazer. Sim, é chato dizer não quando todo mundo parece estar dizendo sim. Mas o resultado disso aparece com o tempo, quando você olha para trás e vê que construiu algo, enquanto outros só acumularam boletos. Um exemplo claro é a diferença entre quem compra um celular de R$8.000 por status e quem investe os mesmos R$8.000 em ações da WEG ou Itaú. Um está comprando imagem, o outro está comprando liberdade futura. E a única coisa que separa esses dois perfis não é o salário, é o comportamento, é o modo de pensar. É o filtro mental entre o desejo e a decisão. Quem entende que o dinheiro responde ao que você repete e não ao que você deseja, muda o jogo. Dinheiro não se acumula porque você quer, mas porque você age como quem merece acumular. Isso exige consistência, hábitos invisíveis e a coragem de parecer careta por alguns anos. As decisões discretas de hoje moldam os resultados escandalosos de amanhã. E tudo começa quando você aceita que o problema nunca foi entender juros compostos. O problema foi nunca ter parado para observar seus próprios impulsos. Porque, no fim, quem ganha o jogo do dinheiro não é o mais inteligente, é o mais comportado. E isso abre um espaço curioso para refletirmos sobre por que tantos ainda acham que parecer rico é mais importante do que ser.
Tem gente que prefere parecer milionário hoje do que realmente ser daqui a 10 anos. E é exatamente essa urgência em impressionar que destrói qualquer chance de liberdade financeira. Você já reparou como quem menos tem costuma ostentar mais? Carro financiado, roupa de marca parcelada, viagem feita com cartão de crédito. Tudo isso cria uma ilusão cara, que no fim só alimenta o ego e esvazia a conta bancária. Essa necessidade de aprovação externa tem raiz profunda. Muitas vezes, a pessoa quer provar que venceu, que está bem, que subiu na vida. Mas o preço disso é alto demais. Ela sacrifica o futuro por um aplauso momentâneo. E o mais triste? Ninguém realmente se importa. Quem precisa ver que você está bem, provavelmente também está fingindo. É um teatro coletivo, onde todo mundo atua e ninguém enriquece de verdade. Conheci pessoas que moravam de aluguel, mas dirigiam carros de R$150 mil. Outros que ganhavam salário mínimo, mas faziam questão de usar perfume importado de R$600. Nada disso é problema isolado. O problema é quando isso vira padrão. Quando parecer bem financeiramente vira mais importante do que realmente estar bem. E isso destrói qualquer construção de patrimônio. Quem quer enriquecer de verdade precisa aprender a ser invisível. Precisa trocar o "olha o que eu tenho" pelo "olha o que eu estou construindo". Isso exige força, porque o mundo aplaude o consumo imediato e zomba da contenção. Mas é justamente essa contenção que permite que lá na frente você compre à vista o que os outros ainda estão parcelando em 12 vezes com juros. E quando você entende isso, começa a olhar diferente para quem vive de aparência. E se pergunta, será que ele realmente está ganhando? Ou está só lutando para manter uma imagem que não condiz com a realidade? Porque quem joga o jogo da ostentação, perde sempre. Só muda o momento da queda. Parece óbvio, né? Mas se fosse fácil, a maioria não estaria endividada. A verdade é que gastar menos do que se ganha é uma regra tão simples quanto brutal. Simples porque qualquer criança entende. Brutal porque exige renúncia, foco e um mínimo de maturidade. E isso, infelizmente, pouca gente está disposto a praticar. O impulso sempre fala mais alto. A promoção grita. O cartão facilita. E a conta vem, com juros e vergonha. A matemática aqui é quase infantil. Se entra R$3 mil e sai R$3.100, você não está vivendo, está se afundando. E nem precisa ser em grandes compras. Às vezes é o cafezinho diário, a entrega de comida 3 vezes por semana, o Uber por preguiça. O acúmulo dessas pequenas concessões é que cava o buraco. E é justamente por parecer pequeno que passa despercebido, até virar um rombo. Aplicar essa regra de ouro é como escovar os dentes. Precisa ser hábito, precisa ser automático. Para facilitar, comece rastreando seus gastos. Use apps como Mobiles, Minhas Economias ou até uma planilha básica. Quando você enxerga para onde o dinheiro está indo, a mágica acontece. O controle volta para sua mão. E onde há controle, há direção. Um bom exercício prático é viver sempre com 70% do que você ganha. Os outros 30%, divide entre investimentos, reserva de emergência e pequenas metas. No começo parece apertado, mas logo se torna confortável. E quando você percebe que sobra no fim do mês, ao invés de faltar no terceiro dia, a sensação de poder muda tudo. Quem domina essa regra não precisa de aumento de salário para melhorar de vida. Precisa de constância. E constância é algo que os impacientes desprezam, o que, curiosamente, nos leva a uma outra qualidade mais valiosa que a genialidade. A maioria acredita que é preciso ter uma mente brilhante para enriquecer. Mas a realidade mostra outra coisa. Os pacientes vencem, mesmo que não sejam os mais inteligentes da sala. Porque o dinheiro tem um ritmo, e ele favorece quem espera, quem investe sem ansiedade, quem entende que plantar hoje não traz colheita amanhã. Genialidade pode fazer barulho no curto prazo, mas é a paciência
que constrói riqueza silenciosa ao longo do tempo. Quer um exemplo? Imagine duas pessoas. Uma acerta um investimento genial, dobra o capital em um mês e depois perde tudo na pressa de repetir o feito. A outra investe todo mês com regularidade em fundos imobiliários ou ações como Itaúsa, Banco do Brasil ou Taesa. 20 anos depois, adivinha quem está tranquilo e com patrimônio consolidado? Não foi o mais esperto, foi o mais constante. Paciência no mundo financeiro é saber ignorar a euforia do momento. É resistir ao "tenho que aproveitar essa oportunidade agora", que aparece em todo canto. As armadilhas do enriquecimento rápido são sedutoras, mas normalmente custam caro. O verdadeiro investidor enxerga além da tentação de curto prazo. Ele entende que riqueza se constrói com passos pequenos, bem dados, e não com saltos cegos. A paciência é o que permite ao dinheiro fazer o trabalho pesado. É ela que transforma R$ 500 por mês em mais de R$ 1 milhão ao longo de 30 anos, com aportes e juros compostos. Mas poucos aceitam esperar tanto. Preferem correr e tropeçar. Não porque são burros, mas porque são apressados. E apressado em finanças paga caro. A ironia é que, no fim, a paciência parece até genialidade. Mas não é. É apenas uma escolha rara num mundo que venera o imediatismo. E justamente por ser rara, torna-se poderosa. E se ela é tão essencial, talvez o erro esteja em achar que ganhar mais é sempre a melhor saída. Durante muito tempo, observei pessoas ganharem mais e mais, e mesmo assim continuarem quebradas. Isso me fez perceber algo que mudou minha vida: ganhar mais. Não adianta se você não souber manter. E manter começa por evitar dívidas. A maioria acha que enriquecer é uma corrida para aumentar salário, mas se esquece que toda corrida com dívida é feita em areia movediça. Você corre, mas não sai do lugar. Evitar dívidas é uma das decisões mais subestimadas do mundo financeiro. Porque ela não grita, não brilha, não impressiona, mas constrói. Quando você evita aquela tentação de parcelar o que não pode pagar, você não só salva dinheiro, você protege o seu futuro. E o que mais vejo por aí são pessoas trocando liberdade por parcelas, vendendo o amanhã por um prazer de 30 minutos hoje. A lógica é simples. Se você gasta mais do que ganha, não importa quanto ganhe. O dinheiro nunca vai ser suficiente. Vi pessoas com salários milionários vivendo endividadas por decisões impensadas, por vícios de consumo e por não saber dizer não. E vi pessoas com rendas modestas, mas que cresceram silenciosamente, apenas porque decidiram não entrar no jogo da dívida. O problema da dívida é que ela vem acompanhada. Não é só o pagamento. É o estresse, a perda de foco, a pressa para ganhar mais, a ansiedade de resolver tudo rápido. E quando você está nessa espiral, não consegue pensar estrategicamente. Você só apaga incêndios. Mas quando evita a dívida, o dinheiro começa a trabalhar com você, não contra. É por isso que eu sempre digo: não se iluda com o tamanho do seu salário. Se você não aprendeu a recusar o supérfluo, o aumento só vai ampliar o buraco. E enquanto você não aprender a blindar seu dinheiro, continuará vulnerável. Principalmente diante de um dos maiores testes: dizer não quando todo mundo espera um sim. A arte de dizer não é uma das habilidades mais rentáveis da vida financeira e uma das menos ensinadas. A verdade é que toda decisão que você toma é uma escolha entre crescer ou agradar. E muita gente quebra financeiramente tentando agradar. Diz sim para tudo: convite caro, compra por impulso, ajuda financeira sem critério. Não percebe que cada sim sem consciência é um pedaço do seu patrimônio que vai embora. O curioso é que as pessoas mais disciplinadas financeiramente são aquelas que aprenderam a parecer antipáticas. Elas recusam jantares, evitam modismos, ignoram o apelo emocional de gastar. Não porque são frias, mas porque têm clareza. Sabem que dizer não hoje é o que permite dizer sim para a liberdade amanhã. Enquanto o mundo grita por prazer imediato, elas estão construindo algo sólido,
mesmo que em silêncio. Aprender a dizer não começa pequeno. Recusar aquele item que você não precisa. Dizer não a um financiamento que parece vantajoso. Dizer não até para você mesmo, quando a vontade fala mais alto que a razão. É nesses momentos que se constrói o músculo da riqueza. E como qualquer outro músculo, ele cresce com repetição. Quanto mais você exercita, mais forte você fica. Eu mesmo perdi muito dinheiro tentando agradar os outros. Aprendi com dor que generosidade sem critério é só mais uma forma disfarçada de autoafirmação. Quando você diz sim para todo mundo, está dizendo não para sua estabilidade. E ninguém constrói um império financeiro com base na culpa ou no medo de desagradar. Aos poucos, fui entendendo que o não que incomoda hoje evita o arrependimento que destrói amanhã. E quando a gente entende isso, começa a repensar como está usando o tempo livre. Porque é aí que, muitas vezes, o dinheiro começa a escorrer despercebido. O tempo livre parece inofensivo, mas é nele que você revela quem realmente é. Enquanto alguns usam esses momentos para descansar o corpo e alimentar a mente, outros usam para fugir da realidade. E fogem para o consumo, para o entretenimento vazio, para distrações caras. O curioso é que ninguém percebe o quanto isso afeta o bolso. Mas o tempo livre mal usado cobra juros altos, mesmo que não pareça. É fácil dizer que não tem tempo para aprender sobre dinheiro. Mas passa horas assistindo vídeos que não agregam, navegando em redes sociais ou assistindo a séries que só entretêm. Não que você precise viver como um robô, mas se você tem uma meta, uma direção, cada momento livre é uma chance de se aproximar dela, ou se afastar. E quem entendeu isso começou a usar o tempo como investimento, não como descarte. Quer ver a diferença prática? Enquanto um gasta seus fins de semana comprando o que não precisa, outro está estudando sobre liberdade financeira, organizando as finanças, entendendo como funciona o mercado, lendo livros como O Homem Mais Rico da Babilônia ou Pai Rico, Pai Pobre. A diferença entre eles não é o QI. É o uso do tempo fora do expediente. No fim, a rotina te empurra para onde você mais frequenta. Se seu tempo livre é cheio de compras, dívidas e distrações, seu futuro será o reflexo disso. Mas se ele é preenchido por hábitos construtivos, conversas produtivas e aprendizados, cedo ou tarde, isso se converte em patrimônio. A longo prazo, não é o trabalho que mais te enriquece. É o que você faz quando ninguém está te mandando fazer nada. E é exatamente nesse tempo improdutivo que se revela uma chave poderosa: pensar melhor. Porque enquanto a maioria acredita que precisa trabalhar mais, quem enriquece de verdade aprendeu que é na forma de pensar que mora o verdadeiro diferencial. Existe um mito perigoso sendo vendido por aí: o de que quanto mais você trabalha, mais rico vai ficar. Mas a verdade é outra. Quem enriquece não é quem trabalha até cair. É quem pensa de forma diferente. A maioria passa a vida ocupada, mas não estratégica. Corre o tempo todo, mas não sai do lugar. Porque esforço sem direção só gera cansaço, não resultado. Pensar melhor começa quando você para de reagir e começa a planejar. Em vez de aceitar qualquer bico, qualquer renda extra, qualquer oferta, você começa a escolher com critério. Você pergunta: isso me aproxima da liberdade ou só me mantém preso? Essa pergunta simples já muda tudo. Porque quem vive dizendo sim para tudo, acaba dizendo não para o que realmente importa. Já vi gente dobrar a renda sem dobrar as horas trabalhadas, só por mudar a mentalidade. Começaram a organizar o próprio conhecimento, criar produtos digitais, empreender em algo que dominavam, ou até prestar consultorias com base no que já sabiam fazer bem. O que mudou? A cabeça. O jeito de enxergar as próprias habilidades. O foco saiu do suor e foi para o raciocínio. A mente é a máquina mais poderosa que você tem. Mas se ela passa o dia ocupada com problemas pequenos, sem tempo para refletir, para estudar, para questionar, ela nunca cria soluções grandes. Pensar melhor é escolher onde colocar sua energia mental.
É separar tempo para construir ideias e não só apagar incêndios. E isso vale mais do que qualquer hora extra no relógio de ponto. E quando você muda esse foco, começa a perceber que não investir é uma escolha, e uma que custa caro. Porque se o pensamento não se transforma em ação inteligente, o tempo vai passando e a conta vai chegando. Existe uma ilusão perigosa de que o salário vai resolver tudo. Muita gente trabalha duro, ganha razoavelmente bem, mas não vê o dinheiro crescer. E sabe por quê? Porque ele entra e sai, simples assim. E o tempo, que deveria estar a favor, começa a jogar contra. Porque quem não investe está, na prática, condenando o próprio futuro a depender de trabalho, mesmo quando já não tiver mais energia para trabalhar. Investir não é um luxo, é uma necessidade. E não precisa ser complicado. O que trava a maioria é o excesso de opções, o medo de errar, ou aquela velha crença de que isso não é para mim. Mas basta começar pequeno, com o que tiver. O que transforma não é o valor inicial, é o hábito. Quem investe todo mês, mesmo com pouco, constrói uma base sólida. E essa base, com o tempo, vira liberdade. Conheci pessoas comuns que, ao longo de 20 ou 30 anos, criaram fortunas simplesmente por respeitarem o tempo e os juros compostos. Não fizeram mágica, apenas foram consistentes. Enquanto os outros compravam o que brilhava, elas compravam tempo, compravam tranquilidade. E hoje vivem de renda, sem depender de ninguém. A grande virada acontece quando você entende que o investimento não é só financeiro. É emocional também. É você dizendo, eu me importo com o meu futuro. Porque todo real investido é um voto de confiança no seu amanhã. E quem adia isso, sem perceber, está escolhendo a insegurança como companhia na velhice. E o mais curioso é que, mesmo com tantas provas, a maioria ainda prefere o caminho da distração. Talvez porque não suportam algo que parece inevitável, o tédio. E é aí que muita gente perde tudo, porque não aprendeu a conviver com ele. O tédio é traiçoeiro. Ele não grita, não assusta, mas corrói. E quando se trata de dinheiro, é exatamente no tédio que moram as maiores armadilhas. Porque investir, economizar, seguir um plano, tudo isso é repetitivo. Não tem emoção, não tem adrenalina, não tem aquele brilho no olho que os impulsivos procuram. E aí, para fugir do tédio, muitos buscam emoção e encontram prejuízo. É nesse momento que aparece a tentação. Essa nova oportunidade, essa ação da moda, esse investimento milagroso. Parece inofensivo, só uma exceção, mas é aí que tudo começa a desandar. A pessoa troca consistência por excitação, e o dinheiro, que estava no caminho certo, é desviado por puro tédio disfarçado de ambição. O problema nunca foi falta de estratégia, foi excesso de ansiedade. A paciência assusta quem foi treinado na pressa. Por isso, tantos desistem antes da hora. Cancelam investimentos porque não estão rendendo. Mudam de plano a cada mês, querem enriquecer em semanas. Mas riqueza não grita, ela sussurra. E só quem aguenta o silêncio do tédio consegue escutar. Os outros vivem correndo atrás de novidade e tropeçam sempre nos mesmos erros. Quem aprende a conviver com o tédio domina um superpoder. Porque enquanto os outros se distraem, ele avança. Enquanto uns buscam emoção no consumo, ele encontra paz na construção. E com o tempo, essa paz vira patrimônio. E esse patrimônio vira liberdade. Mas até chegar lá é preciso aguentar dias monótonos, rotinas repetidas, decisões sem aplauso. E aí, nesse jogo mental, surge um divisor de águas. A decisão de enriquecer não depende de talento. Depende da escolha. Uma escolha simples, mas que exige coragem. E poucos estão prontos para encarar essa verdade. Tem gente que passa a vida esperando o momento certo, ou a ideia genial, para começar a enriquecer. Mas a verdade é que riqueza não nasce de lampejo, nem de dom especial. Ela começa com uma decisão. Uma decisão firme, consciente, quase silenciosa. A de que você vai mudar. Vai sair do piloto automático. Vai fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que ninguém aplauda.
Não importa se você é bom com números, se tem carisma, se entende de mercado. Nada disso é determinante. O que conta mesmo é o quanto você está disposto a assumir o controle da própria vida financeira. E essa decisão não é emocional, ela é racional. Ela nasce quando você para de esperar e começa a agir. Mesmo com pouco. Mesmo sem saber tudo ainda. Vi pessoas sem instrução formal acumularem patrimônio com disciplina. E vi gente com 3 diplomas afundada em dívidas. A diferença? Um decidiu, o outro adiou. O primeiro aceitou fazer o que era necessário. O segundo esperava um atalho, um empurrão, um milagre. Riqueza exige intenção. Intenção exige sacrifício. Dizer não ao que é fácil. Dizer sim ao que é difícil, mas certo. Essa decisão de enriquecer é mais interna do que externa. Não começa no bolso, começa na cabeça. Quando você assume a responsabilidade pela própria realidade, tudo muda. O olhar muda. As escolhas mudam. Você para de se sabotar. E começa a construir, mesmo que devagar. Porque quando a decisão é de verdade, o resto vem por consequência. Mas essa decisão fica frágil quando cercada pelas pessoas erradas. Porque muitas vezes, não são os investimentos que te fazem perder. São as companhias. Ninguém gosta de admitir isso, mas as pessoas com quem você convive moldam seu destino financeiro mais do que qualquer aplicação. Um mau investimento pode te fazer perder dinheiro uma vez. Um amigo errado pode te fazer perder dinheiro por anos, sem você perceber. Eles influenciam seus hábitos, suas prioridades, seu padrão de consumo. E o pior, fazem você achar que está tudo bem viver endividado, desde que esteja curtindo a vida. Você já reparou como certos ambientes te empurram para decisões ruins? Gente que vive pedindo empréstimo, te convencendo a gastar com o que não precisa, te fazendo sentir errado por querer guardar dinheiro. Esses são os piores conselhos disfarçados de afeto. Eles sabotam sua jornada, mesmo sem intenção. E às vezes, pior do que o amigo que te atrasa, é o que te elogia por escolhas que te destroem. A convivência forma a média dos nossos comportamentos. Se você anda com quem gasta tudo o que tem, você vai achar normal não ter reserva. Se anda com quem só fala de consumo, vai achar estranho falar de investimento. Agora, se começa a conviver com quem estuda, cresce, economiza e pensa grande, sua mentalidade muda. Porque a influência é sutil, mas implacável. Ficar rico também é aprender a filtrar quem entra na sua vida. Não se trata de elitismo, mas de proteção. Seus objetivos precisam de um ambiente fértil. E amizades tóxicas secam qualquer plano. Às vezes, cortar relações é mais importante do que cortar gastos. Porque certos vínculos te puxam para trás com tanta força que nenhum aumento de renda compensa. E o mais interessante é que, uma vez cercado pelas pessoas certas, você percebe algo poderoso. Você nem precisa ser o melhor. Só precisa continuar enquanto os outros desistem. A ideia de que só os mais talentosos vencem é um mito cruel, porque ela paralisa quem acha que não é brilhante o suficiente. Mas o jogo do dinheiro não é vencido pelo gênio, é vencido pelo constante. Por aquele que faz o básico todo mês, que investe, economiza, estuda e repete. Enquanto muitos começam com empolgação e depois somem, o constante segue em silêncio. E o silêncio, com o tempo, faz barulho. Constância é o que transforma pequenas atitudes em resultados gigantes. É como uma goteira. Parece inofensiva, mas se cair todo dia no mesmo lugar, fura até pedra. Do mesmo jeito, quem investe um pouco por mês, quem lê 10 páginas por dia, quem melhora 1% por semana, constrói algo que parece impossível para quem vive de impulsos. O segredo nunca esteve no talento, mas na disciplina. Eu vi pessoas comuns acumularem pequenas vitórias até se tornarem referências. Não porque sabiam mais, mas porque desistiram menos.
enquanto os melhores esperavam o cenário ideal. Elas faziam com o que tinham. E isso muda tudo. Porque o mundo não premia quem planeja demais. Premia quem age e continua agindo, mesmo sem aplausos. E a constância tem um efeito colateral. Ela gera confiança. Quando você se vê cumprindo promessas pequenas, começa a acreditar que pode cumprir as grandes. Isso te tira da estagnação e te coloca em movimento. Movimento esse que, ao longo dos anos, vira um patrimônio. E quem entende isso, joga com outra lógica. Porque não está tentando vencer rápido. Está construindo algo que dura. E aí, nessa jornada sem pressa, você descobre que os verdadeiros ricos jogam o jogo de décadas, enquanto os outros ainda estão tentando vencer no prazo de uma fatura. A grande diferença entre quem enriquece de verdade e quem vive patinando não está na inteligência, está no tempo. Os ricos jogam pensando em décadas, têm paciência para semear, esperar, cultivar. Já os pobres jogam no desespero, pensam em semanas, dias, às vezes horas. É a lógica do preciso resolver agora que transforma cada decisão financeira numa emergência emocional. E emergências são péssimas conselheiras. Quem joga o jogo de décadas entende que consistência bate intensidade. Por isso, recusa atalhos. Não corre atrás do negócio da China da semana. Prefere os fundamentos, a construção sólida, a visão de longo prazo. E isso exige não apenas inteligência financeira, mas maturidade emocional, porque a recompensa demora. E nesse intervalo, é preciso suportar a dúvida, a comparação e o tédio. Já quem joga o jogo de dias vive no ciclo da ansiedade. Compra por impulso, vende na baixa, começa projetos e abandona no primeiro obstáculo. Está sempre ocupado, mas nunca prosperando. Por quê? Porque sem visão de futuro, todo passo vira improviso. E o improviso tem um custo alto. Rouba seu tempo, sua energia e principalmente sua tranquilidade. Pense nos grandes investidores, empreendedores ou mesmo profissionais que alcançaram estabilidade financeira. Eles têm algo em comum. Resistiram ao imediatismo. Enquanto o mundo corria atrás de lucros rápidos, eles construíam lentamente, mas com profundidade. E no fim, acabaram muito à frente. Porque o tempo, quando bem usado, se transforma no maior dos multiplicadores. E é justamente quando você para de correr com a manada que começa a escutar a própria intuição. Porque a liberdade financeira começa quando você decide parar de seguir o barulho da maioria. Seguir a maioria é confortável. Te dá a sensação de que está no caminho certo, porque todo mundo faz assim. Mas a verdade é dura. A maioria está endividada, estressada, perdida. Então por que copiar? A liberdade, aquela de verdade que te permite escolher, respirar, viver sem medo do fim do mês, só começa quando você decide pensar por conta própria. E isso exige coragem, porque ir contra o fluxo sempre incomoda. Você vai ouvir piadas quando disser que prefere investir ao invés de gastar. Vai ser julgado quando escolher ficar de fora da ostentação coletiva. Vão te chamar de pão duro, de estranho, de exagerado. Mas com o tempo, essas mesmas pessoas vão te perguntar como você conseguiu ter paz financeira. Porque o que começa como crítica, muitas vezes termina em admiração silenciosa. Seguir a manada é andar em círculos, é viver preso às tendências, às pressões, às expectativas dos outros. E o preço disso é alto. Você perde sua autenticidade, sua visão, seu plano. A liberdade exige que você questione, que você escolha com consciência, que você diga não até para o que parece ser normal. E o mais interessante, quanto mais você se afasta do comum, mais você encontra o extraordinário. Quem alcança a verdadeira liberdade não é aquele que tem muito dinheiro, é aquele que domina suas decisões, que compra porque quer, não porque precisa impressionar, que investe com propósito, não com medo, que trabalha com estratégia, não com desespero.
Esse é o tipo de liberdade que ninguém vê no começo, mas que todo mundo deseja no fim. E talvez, ao entender tudo isso, você perceba que a riqueza sempre foi mais simples do que parecia. Só que você ainda não enxergava com os olhos certos. Você já parou para pensar no custo de continuar vivendo do mesmo jeito? Quanto dinheiro já escapou das suas mãos por impulso, distração ou medo de parecer diferente? Talvez você não precise ganhar mais. Talvez você só precise fazer melhor com o que já tem. Porque, no fim das contas, a riqueza começa quando você decide mudar. Mesmo que aos poucos, mesmo que em silêncio. Quantas dessas verdades que eu compartilhei aqui já estavam na sua frente e você ignorou? Quantas vezes você preferiu parecer rico ao invés de ser? Tá na hora de virar esse jogo, de sair da média, de assumir que a liberdade não é um sonho distante, mas uma construção que começa com uma escolha. A de pensar diferente da maioria. Agora me diz, qual dessas lições mais te tocou? Qual delas você vai começar a aplicar hoje? Me conta aqui nos comentários, porque o primeiro passo para mudar de vida é reconhecer onde você está. E se esse vídeo te provocou, te fez refletir, então não guarda isso só para você. Se inscreve no canal agora e ativa as notificações. A cada novo vídeo, você vai receber mais ferramentas, mais verdades, mais atalhos mentais para sair da escassez e caminhar rumo à liberdade que você merece. O jogo da riqueza não é dos mais rápidos, mas é dos que mais recompensam quem joga certo.